Bom dia, meu nome é Pedro Orival Lucas, sou professor na Universidade Federal de Alfenas e o tema da aula de hoje são os exercícios de titulações de neutralização, é continuação da nossa aula anterior. Então, o exercício número 3 trata-se do cálculo de pH de um sal anfótero. Um sal anfótero, no caso de hidrogênio fosfato de sódio, nós temos toda aquela dedução que foi feita já nas aulas anteriores para saber como calcular. Tem a equação completa e tem, né, a equação aproximada. Aqui nós temos os dados e nós vamos calcular duas vezes. Para a concentração de 0,1 mol, com a concentração completa e simplificada, e também para uma concentração menor. Nós já vimos também nas aulas anteriores, né, toda a dedução dessa fórmula. Nós sabemos que quando o anfótero ele pode provocar hidrólise, gerando hidroxila, e pode também se ionizar, gerando H+. Então, quando a gente faz o balanço de carga e depois embute as constantes no balanço de carga, nós temos que a concentração de H+ é K1, K2, concentração do sal, K1, KW, toda essa equação aqui. E também foi visto que nós podemos fazer algumas aproximações, considerando que esse valor é muito menor que K1, KW. Bom, isso não é assunto para essa aula de agora, né? K1 muito menor do que HA. Simplificando a equação, vai chegar em H3 ou mais, igual a raiz quadrada de K1, K2, e o pH é meio de PK1, PK2. Quando é feito o cálculo, eu fiz os cálculos aqui no Excel, para a concentração de 0,1 mol por litro do sal, que no nosso caso é o de hidrogênio fosfato de sódio, né, nós vamos ter que a concentração de H+ vai ser 2,08 vezes 10 a menos 5 e o pH 4,68. Se fizermos simplesmente metade de PK1, PK2, nós vamos ter que o pH é 4,67. Bem, então você vê que não houve praticamente diferença entre a equação completa, usando essa equação, e a equação simplificada, que é meio de PK1, PK2. Já quando a concentração do sal diminui para a ordem de 10 a menos 3, nós vamos ter que a concentração de H+ é da ordem de 10 a menos 6, o pH é 5,13 e a simplificada continua do mesmo jeito, porque é metade de PK1, PK2. Então, aí sim, a diferença é significativa. Lembrando que o cálculo correto é com a equação completa. Essas aproximações são válidas quando a concentração do sal for alta, da ordem de 0,1 mol por litro. E ela já não é boa quando a concentração do sal for muito baixa, 0,01 mol por litro. Bem, tudo isso porque quando a gente fizer o próximo exercício, nós vamos ter agora a titulação de um poliprótico e vai ter um ponto que a gente vai ter que usar meio de PK1, PK2. Bem, então aqui está o exercício 4, titulação 10 ml de ácido carbônico 0,1 molar, e nós vamos calcular o pH nesses diversos pontos aqui. Sempre nós começamos pelo volume de equivalência. Então, o volume de equivalência nós calculamos, vai ser CA, VA, CB, VB. Para que a gente vai calcular o volume de equivalência? Para poder definir todas as regiões. Isso aqui não é o volume de equivalência calculado, não. Isso aqui é uma transparência que eu peguei da aula anterior, tá bom? Só para dizer que quando a gente calcula o volume de equivalência, você pode definir a região tampão 1, tampão 2, excesso de base. Nesse caso aqui era um ácido diprótico igual o ácido carbônico que a gente vai ver agora, tá bom? Como a concentração do ácido é 0,1 e o volume do ácido é 10, a concentração da base igual à concentração do ácido, então o volume de equivalência também vai ser 10, pois é CaVa dividido por CB dá 10. Depois que a gente calculou o volume de equivalência, o item A que é calcular o pH inicial. Trata-se de um ácido fraco, nós podemos considerar só a primeira ionização, e para ácido fraco nós temos a fórmula H+ igual a Ka vezes a concentração do ácido. Coloquei os dados no Excel, a concentração de H+, considerando K igual a 4,6 vezes 10 a menos 7, concentração do ácido 0,1, nós chegamos em H+ 0,00214, que é 2,14 vezes 10 a menos 4,
e o pH igual a 3,67. Para o item B agora, nós temos um volume de base igual a 5. Bem, se o volume de equivalência é 10, esse VB é maior do que o volume de equivalência e é maior do que o volume 0, desculpe, e menor do que o volume de equivalência. Trata-se da região tampão 1. Nós temos aqui a equação do tampão 1, e para o tampão 1 nós precisamos do HA-, que é o HCO3, está aqui, né? E do H2CO3. Para calcular o HCO3, é o HA-. Então, é a concentração da base que está gerando o HA, certo? Vezes o volume da base. Então, o número de mols da base vai ser igual ao número de mols de HA. Isso vai dar a concentração de 0,033. Substituindo aqui, é claro, né, concentração da base 0,1, volume da base 5, embaixo 5 mais 10, 15, deu 0,33. Para calcular a concentração do ácido, é fazer o balanço, o que tem no início de ácido menos o que reagiu, é o que está dentro do Erlenmeyer. O que tem no início é 10 vezes 0,1, o que reagiu é 5 vezes 0,1, dividido por 10 mais 5, 15, então a concentração de H2CO3 também deu 0,033. Substituindo esses valores aqui na equação, lembrando que 0,33 em cima e embaixo vai dar 1, log de 1 é 0, então o pH vai ser igual ao pK1. E o pK1 é 6,34, está aqui 6,34. Vamos agora para o volume de equivalência. O volume de equivalência é 10 ml. Fácil, é só colocar pH igual meio de pK1 mais pK2. E isso vai dar pK1 6,34, pK2 10, mais ou menos 16, vai dar 8,3. É simples assim. Simples usando a equação, memorizando a equação. O difícil aqui é deduzir essas equações que a gente já viu em aulas anteriores. Agora nós estamos na região tampão 2. Volume de equivalência, volume de base 15 ml, maior do que o volume de equivalência e menor do que 2 vezes o volume de equivalência. Depois do segundo volume de equivalência, vamos ter a região de excesso de base. Mas vamos lá. Então, a equação para o tampão é pH pK2 mais log de A menos 2HA. Veja, nós tivemos a primeira reação, a segunda reação aqui, gerando A menos 2. Nós estamos praticando agora, executando essa reação. Então, para calcular o A menos 2, nós temos que é a concentração de base menos o volume de equivalência. Já foi deduzido nas aulas anteriores, dividido pelo volume total. E o HA é a concentração de base vezes o volume de equivalência, menos CB, VB, menos VE. A explicação dessas fórmulas já foram feitas nas aulas anteriores. O HA, então, simplificando essa equação, vai ser CB 2V menos VB, VA mais VB. Bem, eu fiz os cálculos, né, substituindo para VB igual a 15 ml, para VA, desculpe, não tem VA, né? Tem VA, não tem VA, tem VE. VE é 10 ml. Então, substituindo os valores, nós chegaremos aqui que para o A-2, que é o carbonato da 002, e para o bicarbonato, que é o HA-, vai ser 0,02. Também, outra vez, 0,02 em cima e embaixo, log de 1 é 0, pH igual ao pK2. Vamos para o próximo exercício. Agora nós estamos no segundo volume de equivalência. No segundo volume de equivalência, nós neutralizamos todo o ácido, nós só temos o sal. E esse sal provoca a hidrólise, gerando hidroxila. Então, esse sal é uma base fraca, e se é uma base fraca, a gente calcula a hidroxila como sendo raiz quadrada de KB, que é a concentração da base, vezes a concentração a constante da base vezes a concentração do sal. E a concentração desse sal pode ser calculada simplesmente como a quantidade de ácido que eu tinha no começo lá, vai dar igual a quantidade de sal que eu vou ter no fim. Veja aqui, ó, é 1 para 1. Então, CaVa dividido por VA mais VB. Substituindo esses valores para VB igual a 20 ml, né? VA igual a 10 ml, Ca01 e VA 10 ml, nós vamos ter aqui, olha, que a concentração de carbonato vai ser 0,033, o Kb vai ser o Kw sobre o K2,
E a concentração de hidroxila, substituindo os valores, vai dar 0,00244, 2,44 vezes 10 a menos 3. O POH, que é menos log da concentração de hidroxila, deu 2,6 e o pH igual a 11,4. Bem, agora chegamos na região de excesso de base, 25 ml, volume de base maior do que os 2 Vs. Qual que é o excesso de base? É o que passou dos 2 Vs, né? Então, concentração da base vezes o volume de excesso, que é Vb menos 2 Vs, dividido por Va mais Vb. Isso vai ser o excesso de hidroxila. Com excesso de hidroxila a gente calcula pH e POH, e o pH é igual a 14 menos POH. Foi calculado. A hidroxila deu 0,014, o pOH 1,8 e o pH 12,2. Agora, exercício 5 está pedindo para explicar qual a influência da concentração do titulado e do titulante na curva de titulação de neutralização. Bem, quanto menor a concentração, menor vai ser essa inflexão. Isso já foi explicado também na aula de titulações. Então, como que a gente explica? Explica que a exatidão da titulação ela é tão melhor quanto maior forem as concentrações, tanto do titulado quanto do titulante. E se você quiser esboçar, fazer um rascunho de um gráfico, veja que para concentrações você pode só calcular os pHs iniciais e finais, você vai ver que a diferença entre o pH inicial e o pH final vai ser tão maior quanto maior forem as concentrações, tanto do titulado quanto do titulante, tal como mostra essas curvas aqui apresentadas. Depois nós temos como que você deve proceder à seleção do indicador. Para diminuir o erro associado à escolha do indicador, é importante que o pKa do indicador seja o mais próximo possível do pH do ponto de equivalência da titulação. Então, se você vai fazer uma titulação de um ácido fraco, você tem que verificar qual é o sal formado, verificar qual o pH gerado no ponto de equivalência e escolher um indicador próximo que tem um pK, né? No caso é pKi, que é pK do indicador, próximo do pH do ponto de equivalência. Para a titulação de ácidos fortes, o erro sempre é menor para ácidos fortes. A gente fez os cálculos nas aulas passadas para o ácido clorídrico e para o ácido acético. E para o ácido clorídrico a gente pode usar tanto fenolftaleína quanto verde-bromocresol ou outros indicadores que o erro vai ser desprezível. Mas para o ácido acético, se você não escolher bem o indicador, você pode ter um erro bem significativo. Então o principal é que o pH do ponto de equivalência seja o mais próximo possível do pKa do indicador. E a influência das constantes ácidas, quanto mais fraco o ácido, aqui tem um ácido forte, veja que tem uma inflexão bastante grande, aqui nós vamos ter do Kas menores, né, de 10 a menos 5, 10 a menos 7, 10 a menos 10. Quanto mais próximo de 10 a menos 14 for o Ka, mais difícil vai ser a titulação, mais difícil de você conseguir verificar o ponto de equivalência ou o volume final, porque não vai ter um indicador que mude nessa pequena inflexão aqui. Então, quanto menor a constante ácida, mais fraco o ácido e mais difícil fazer a titulação. Se for um ácido fraco e concentração baixa, aí fica difícil demais. Bem, era isso que eu tinha para falar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. E a partir de agora eu estou colocando as aulas também no canal do YouTube. Aguardo aí comentários de vocês. Obrigado pela atenção.